Muito bom dia, o meu nome é Mário Ramos, enfermeiro atualmente em funções do Serviço de Internamento de Medicina Interna e Covid-19 do Centro Hospitalar Entre Douro e Voga. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite à organização deste sexto simpósio de enfermagem e saudar todos os presentes nesta mesa e os que estão a assistir. Com esta palestra gostava que ficassem com uma noção daquilo que é a ventilação não invasiva recorrendo a uma interface que é o helmet ou, traduzindo para português, o capacete. Este tipo de metodologia, esta interface atualmente é muito usada no tratamento da insuficiência respiratória aguda hipoxémica no nosso hospital, muito por culpa da pandemia por SARS-CoV-2. Com muita pena minha, hoje não me foi possível trazer-vos dados estatísticos acerca do uso deste recurso no hospital, porque os mesmos ainda se encontram em processo de análise. No entanto, e apenas para terem uma ideia, em números absolutos, apenas em doentes em contexto de início de terapêutica, em contexto de internamento, em contexto de enfermaria, na segunda vaga Covid-19, nós tratamos cerca de uma centena de doentes com este tipo de metodologia e com bons resultados, que certamente numa próxima oportunidade poderemos analisar esses mesmos resultados. Antes de mais, declaro que não apresento qualquer conflito de interesse com esta apresentação. Olhando para aquilo que será a agenda daquilo que vos vou falar e pegando um pouco no mote do simpósio, olhar para aquilo que é a ventilação não invasiva no tratamento da insuficiência respiratória aguda hipoxémica ontem, hoje e o que poderá ser amanhã, tendo em linha de consideração também o recurso a esta interface que é o helmet. Vamos olhar diretamente para aquilo que são as características do helmet, ver as diferenças existentes em modo binível e SPAP, considerações para a sua implementação, pontos fortes, pontos fracos, passando depois por alguns focos de atenção nos cuidados de enfermagem. Portanto, num passado recente, durante mais de 40 anos, a ventilação não invasiva foi considerada uma terapia de primeira linha no tratamento de situações agudas ou crónicas relacionadas por exemplo, com a doença pulmonar obstrutiva crónica e o edema pulmonar cardiogénico, entre outras. Em 2019 é lançado um consenso entre a sociedade americana e a sociedade europeia que emite guidelines para recomendar o uso da ventilação não invasiva, sendo que, curiosamente, deixa de fora situações de exacerbação da asma aguda, situações de falência respiratória aguda e situações de pandemia viral. Portanto, tudo aquilo que viria a acontecer em 2020 com a atual pandemia por coronavírus, portanto, Covid-19. A pandemia destacou ainda mais a importância de compreender melhor e a abordagem a fornecer, portanto, compreender melhor a abordagem para fornecer suporte respiratório para os doentes com insuficiência respiratória aguda. E em 2020 surge aqui uma meta-análise publicada em junho no Jornal da Comunidade Médica Americana, sendo que nesta meta-análise foi analisada uma rede de ensaios de adultos com insuficiência respiratória aguda hipoxémica, sendo que conclui que o tratamento com estratégias de oxigenação não invasiva, em comparação com a oxigenoterapia padrão, foi associado a um menor risco de morte e a também um menor risco de intubação. A ventilação não invasiva com o recurso a capacete. Aparece aqui com uma probabilidade maior de ser classificada em primeiro lugar, como vemos na figura, portanto, no que diz respeito ao menor risco de morte e menor risco de intubação. No entanto, os autores defendem que estes achados devem ser avaliados com cautela, devido à baixa evidência científica e ao número reduzido de doentes estudados comparativamente com outras estratégias. Portanto, vemos aqui na outra ponta do vértice a oxigenoterapia de alto fluxo por cânon nasal, que dá uns anos para cá vem ganhando maior relevo naquilo que é a evidência para o tratamento da insuficiência respiratória aguda hipoxémica. Curiosamente, em 2020 ainda não existia nenhum estudo comparativo que abordasse helmet, portanto, a ventilação não invasiva recorrendo ao helmet e versus a ventilação com oxigenoterapia de alto fluxo
por cano nasal. Portanto, mais pesquisas seriam necessárias para entender melhor os benefícios relativos de cada estratégia, e é certo que a seleção adequada de doentes, a capacidade das equipas e a adaptação à terapia são os fundamentos principais para o sucesso de qualquer terapia não invasiva. Olhando para as características do Helmet em si, à partida esta interface não parece um bom cartão de visita, portanto vamos estar com a cabeça totalmente dentro do interface. Basicamente é constituído por uma capa plástica que cobre toda a cabeça, depois temos duas saídas ou entradas, portanto são universais, pode ser uma entrada ou uma saída ou vice-versa. No fundo é um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Temos uma válvula anti-asfixia bidirecional que serve também como porta de acesso, é bastante grande, dá para, por exemplo, vermos a temperatura ou alimentar a pessoa, por exemplo, entre outras coisas. Tem uma membrana que possui, portanto, aqui uma patilha, que ao carregar na patilha abrimos a membrana e o ar sai, despressuriza o capacete e, ao puxar a patilha, colapsamos a membrana, enquanto está em terapia, e o capacete fica pressurizado, tal qual como vemos aqui nesta imagem. Na base do capacete temos um anel semi-rígido com um colarinho macio, que é ajustável a vários tamanhos, para vários tamanhos de circunferência de pescoço, para um melhor ajuste do capacete, e depois na base deste colarinho macio, deste anel semi-rígido, temos as fivelas de sustentação que passam por debaixo da região axilar e apertam tanto à frente como atrás e permitem manter o capacete nesta posição que vemos na imagem, que é a posição ideal para tratamento, e impedindo que o capacete se desloque para cima. Portanto, como qualquer interface pode ser usada em vários modos ventilatórios, em 2021 é publicado, portanto, em março, o primeiro estudo comparativo, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, realizado em Itália, que aliás de Itália é de onde tem vindo a maior evidência científica relacionada com o Helmet, mas surge então aqui o primeiro estudo comparativo entre o recurso à ventilação não invasiva com Helmet e a ventilação por alto fluxo por cano nasal. Neste ensaio clínico, a metodologia usada para a ventilação não invasiva foi com recurso a um ventilador, ou seja, modo binível, sendo que o ventilador foi programado em modo de pressão de suporte, com uma pressão de suporte inicial entre 10 e 12 inspiratória, eventualmente aumentada para garantir um pico de fluxo inspiratório na ordem dos 100 litros por minuto, e uma pressão expiratória final positiva entre 10 e 12 também, que poderia ser titulada para obter saturações de O2 entre 92 e 98, entre outros parâmetros. O que vemos aqui deste estudo, que é importante realçar, é que não resultou em diferença significativa no número de dias sem suporte respiratório em 28 dias, entre uma e outra terapia, mas parece que o Helmet é associado a uma melhor oxigenação e melhoria de sensação de dispneia, redução da taxa de intubação endotraqueal e aumento dos dias livres de ventilação invasiva aos 28 dias da randomização. Contudo, a evidência científica e também a prática parece apontar para uma menor eficácia do uso do capacete recorrendo a esta metodologia binível, quando comparado, por exemplo, com o modo que vamos ver a seguir, que é o módulo SPAP. Portanto, estes doentes têm uma insuficiência respiratória aguda hipoxémica, não têm alterações do CO2, portanto, em modo binível, neste tipo de metodologia, pode acontecer um aumento da sincronia entre o ventilador e o padrão respiratório do doente, devido ao grande espaço morto que existe dentro do capacete, e pode também potenciar o rebreathing de CO2. Portanto, comparando binível com o SPAP, parece que o SPAP poderá ser uma estratégia a ter mais em conta no tratamento da insuficiência respiratória aguda hipoxémica. Portanto, e é desse modo ventilatório que vamos falar a seguir, e foi
e este modo ventilatório que nós usamos sempre no Centro Hospitalar entre Douro e Voga, tratando os doentes com insuficiência respiratória aguda e hipoxémica. É claro que no modo SPAP também podemos recorrer a ventiladores, como conhecemos habitualmente, mas apenas alguns modelos têm capacidade para fornecer altos fluxos de forma contínua, que posteriormente limita a utilização, por exemplo, em contexto de internamento. A especificidade do helmet, tendo em conta o grande espaço morto entre a entrada de fluxo e a via aérea, é necessário termos altos fluxos de débito para renovar o ar dentro do capacete e diminuir o rebreathing de CO2 e, entre outras coisas, também aumentar o volume inspirado. Portanto, aquilo que vem sendo apontado com maior evidência é o recurso a esta metodologia, ou seja, termos no ramo inspiratório aquilo que fornece o débito serão então as misturadoras de alto fluxo e no ramo inspiratório teremos a válvula de PIP que permite manter uma pressão constante positiva durante a terapia, portanto, fazer uma ventilação não invasiva em modo SPAP. À esquerda temos aqui exemplos das misturadoras de alto fluxo. Ao centro temos o sistema de Vento Plus, que era utilizado em recurso quando não tínhamos misturadoras. A grande diferença entre estes dois é que as misturadoras de alto fluxo, as conexões são ligadas diretamente às saídas de gases medicinais, portanto não contaminado, enquanto que recorrendo ao Vento Plus, a mistura de oxigênio e ar, portanto teria que recorrer à captação de ar do ambiente, portanto o ar que poderia ser contaminado e estarmos a dar ao doente ar contaminado. As misturadoras também têm diferenças entre si, portanto, estas misturadoras à esquerda, o que vemos, portanto, é uma misturadora que é possível selecionar o FIDO2 até 100%, depois conectada a um caudalímetro que regula o fluxo ou a velocidade com que é dado o débito ao doente, que varia de 20 a 120, e depois sai então a traqueia para conectar ao interface. No Vento Plus temos a limitação de só poder fazer fluxos no máximo de 70, sendo que nós iniciávamos sempre terapia com helmet SPAP com fluxos de 80, para garantir aquilo que vimos anteriormente, e o FIDO2 de 100% apenas conseguia oferecer fluxos de 45, que é relativamente baixo para aquilo que é necessário para o sucesso desta terapia. À direita vemos então a válvula de PIP, que não é mais do que uma válvula que poderíamos apertar ou desapertar e oferecer mais ou menos resistência, e poderia variar então entre os 0 e os 20 centímetros de água. Olhando para todo o circuito, portanto, à direita vemos aqui aquilo que seria a imagem, portanto, do circuito final. Nós adicionamos também ao circuito uma panela de umidificação ativa, ou seja, introduzimos a panela de umidificação ativa e entre a misturadora de alto fluxo e a interface. Para quê? Para que com o mesmo consumível, ou seja, com o consumível da panela umidificadora ativa, que tem uma traqueia que vai à misturadora de alto fluxo e depois passa pela panela, e tem outra traqueia que vai à interface, portanto, permitindo ter esta panela no meio, neste meio entre a interface e a misturadora, conseguíamos alternar entre terapia com helmet SPAP e terapia com a canonasal de alto fluxo. Ou seja, permitimos aqui uma melhor escalada terapêutica e uma melhor escalada terapêutica na abordagem ao tratamento do doente com insuficiência respiratória aguda. Introduzi também aqui a imagem deste filtro, que é um filtro HME. Em 2004 foi publicado aqui este estudo, e Cavalieri e os seus colaboradores, portanto, fizeram aqui um estudo que revela que estes filtros da HME, pelas suas características, conseguem reduzir em grande parte o ruído experienciado dentro do capacete, que é uma das principais queixas dos doentes que fazem este tipo de terapia, e que poderia levar ao insucesso da mesma.
Olhando para aquilo que poderão ser algumas considerações importantes no início desta terapia, que aqui vemos o primeiro doente que foi tratado no centro hospitalar entre Douro e Voga no regime de internamento, recorrendo a este tipo de circuito e metodologia. É extremamente importante explicar ao doente em que é que consiste a terapia com Helmet. É novo para ele, é novo para nós, portanto, o doente tem que estar devidamente informado. Ponderar o uso de medicação em SOS, quase sempre com o aumento da prática clínica. Estes doentes, quando iniciavam o Helmet, estavam com frequências respiratórias aumentadas, instáveis do ponto de vista respiratório, e era importante, por exemplo, fazer uma medicação, no caso morfina, para baixar um pouco a frequência respiratória. E também alguma ansiedade que poderia estar associada à terapia, e também dávamos habitualmente um dositron para diminuir algum tipo de reflexo de vómito que pudesse existir com a colocação no capacete. É importantíssimo preparar todo o material para início da terapia. Não nos podemos esquecer que estes doentes já estariam a fazer suporte de oxigenoterapia, portanto, e se nós vamos ligar a misturadora às saídas de oxigênio e dar, teríamos que momentaneamente interromper este aporte de oxigênio ao doente. Portanto, para garantir que isso não acontecesse, tínhamos que cautelar o uso de balas de portáteis de oxigênio para momentaneamente fazer então a conexão devida de todos os circuitos e depois posteriormente adaptar o doente o mais rápido possível. Era importante também providenciar tampões para os ouvidos, porque uma das características também deste tipo de terapia, como falamos, é o ruído, e para além do filtro, os tampões ajudavam para que não houvesse aqui também nenhum tipo de lesão do ouvido interno experienciada pelo ruído dentro do capacete. Certificar que a panela de umidificação ativa estava desligada, portanto, nós introduzimos a panela no circuito para termos no mesmo circuito possibilidade de fazer 2 terapias, mas quando fazíamos capacete, a panela estava desligada, porque senão depois o doente iria experienciar uma sensação de calor muito aumentada dentro do capacete, e não necessita esta terapia de umidificação ativa, porque estamos dentro do capacete, uma atmosfera pressurizada, o doente está a respirar de forma espontânea, portanto tem capacidade de aquecer o fluxo, e como a atmosfera é fechada e é pressurizada, acaba por manter ali alguma temperatura e umidificação pela própria respiração do doente. Quando queríamos passar para a câmara nasal de alto fluxo, aí sim, ligávamos a panela de umidificação ativa para fornecer a umidade ótima à terapia. Certificar que quando íamos iniciar portanto, o Helmet SPAP, a válvula PIP teria que estar ajustada para valores mínimos, inicialmente 5 centímetros de água, para o doente não experienciar logo, a quando da pressurização do capacete, uma grande pressão e pudesse logo experienciar aqui uma lesão auto-infligida do pulmão. E depois, posteriormente, íamos regulando para aquilo que seria o a indicação terapêutica para o doente. Temos que ter em linha de consideração que o sucesso da terapia, bem como uma predição de falência, está diretamente relacionada com os períodos de interrupção, ou seja, tentar ao mínimo possível interromper acidentalmente esta terapia ou interromper de forma desnecessária esta terapia, porque o grande ganho é realmente manter a terapia o máximo de tempo possível, consecutivo, no doente. Assegurar então que o filtro HME, como vimos há pouco, no ramo inspiratório, e também o filtro bacteriológico no ramo expiratório, para que aquilo que sai do doente seja filtrado e o ambiente minimamente contaminado. A colocação do helmet sempre a 4 mãos para a melhor conforto do doente. Portanto, tendo em linha de consideração tudo aquilo que falamos e também aquilo que é evidência científica, é apontado como pontos fortes à terapia de ventilação não invasiva com Helmet, a possibilidade de pressão de PIP-EPAP mais alto e mais estável, permite a nutrição enteral e a hidratação pela porta de acesso rápido que vimos no
no capacete, tem um maior controle de dispersão de partículas, fugas de ar reduzidas com um ajuste adequado, permite termos doentes em simultâneo a fazer estas terapias em contexto de enfermaria, sem pontos de pressão facial, evitando feridas nesta região, possibilidade de adaptação independentemente da anatomia facial da pessoa. Pode ser usado sem um ventilador, que é uma grande mais-valia para a utilização em contexto de internamento. Permite melhor comunicação com o profissional de saúde, ainda que a cabeça esteja toda dentro da interface, conseguimos através de mímica labial, conseguimos através da visualização da expressão do doente, percepcionar uma melhor comunicação com o mesmo e uma melhor tolerância de longos períodos com a terapia. Isto sim é apontado como o grande sucesso da utilização de helmet SPAP comparativamente com a ventilação não invasiva tradicional, que não é suposto aguentar grandes períodos de tempo. Portanto, habitualmente as sessões faziam sempre trials de 3 dias e depois ponderado caso a caso, mas esta é sem dúvida um grande ponto forte. Como ponto fraco temos o ruído, que era minimizado, como vimos, pelos tampões e pelos filtros, o aumento de espaço morto e a reinalação de CO2, que era minimizado por manter sempre o fluxo alto na ordem dos 80 litros por minuto, a possibilidade do doente experienciar claustrofobia, complicações vasculares, portanto, associadas à pressão positiva na via aérea, aqui também associado a possíveis interrupções desnecessárias ou a esforços do doente, portanto, tínhamos de ter isso em linha de consideração, e o desconforto ocular, a secura das mucosas. Como focos de atenção nos cuidados de enfermagem, saliento aqui a necessidade de monitorização constante dos sinais vitais, a necessidade de termos um olhar atento para a integridade cutânea, apesar de não ter pontos de pressão na cara, poderá ter feridas nas regiões axilares e no pescoço, às quais temos que estar atentos. Os autocuidados forçosamente terão que ser diferentes. Estes doentes estão descompensados do ponto de vista respiratório, todo tipo de esforço poderá descompensá-los e a própria interface em si, o volume que tem, portanto temos que reestruturar aquilo e pensar no quais os melhores autocuidados para o doente. Terem em linha de consideração cuidados direcionados com as queixas oculares e com o ruído. Para as queixas oculares, propriamente dito, sempre que interrompíamos a terapia por algum motivo, utilizávamos um gel de lubrificação ocular para prevenir aqui alguma lesão a nível da retina. Alimentação e hidratação do doente teria que ser ponderada, portanto, nos primeiros dias de início da terapia, optávamos por uma alimentação líquida para ser mais facilmente digerível e também para ser mais rápido. Olhar atento para a eliminação urinária e intestinal, portanto, ponderávamos sempre o recurso à sonda vesical durante a terapia e também a fazer aqui a ponte de comunicação do doente e familiares, porque é uma terapia algo nova, que com algum desconhecimento, e tranquilizar os familiares e explicar aos familiares em que é que consiste, era sem dúvida um ponto forte. Olhando para aquilo que poderá ser o amanhã recorrendo a este tipo de terapia. É sem dúvida importante capacitar equipas para o manuseamento e utilização de diferentes tipos de terapias, construção de algoritmos de tomada de decisão e critérios preditivos de falência são as chaves para o sucesso. Ter equipas multidisciplinares envolvidas neste processo, capacidade de adequação de rácios em função da diferenciação de cuidados. Nós, durante o pico da Covid-19, chegávamos a ter vários doentes em simultâneo a fazer helmet CPAP em contexto de internamento e tentamos ajustar, na medida daquilo que foi possível, os rastros para uma melhor vigilância, assim como também penso que será importante consultas de follow-up após este tipo de terapias, porque sobreviver a uma condição de falência respiratória aguda é apenas o início de uma longa caminhada de recuperação marcada por fraqueza neuromuscular, comprometimento funcional, aumento do recurso a cuidados de saúde diferenciados, em que aqui o papel do enfermeiro poderá ser bastante importante. Sem dúvida que no futuro, portanto, e olhando àquilo que é a especificidade da Covid-19, conciliar a terapia de suporte ventilatório que vos falei com tratamentos com comprovada eficácia será sem dúvida, portanto, portanto, será sem dúvida a chave para o sucesso.
Despeço-me, espero que tenha sido útil esta palestra. Chegamos ao fim. Deixo o meu e-mail em caso de alguma dúvida, caso queiram falar comigo ou direcionar-me alguma questão, estarei disponível para qualquer contacto, está bem? Muito obrigado e um resto de bom dia.